Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar de tudo o que aconteceu no universo Marvel antes de Vingadores Guerra Infinita. Nós estamos com a nossa caixa postal aberta. Sinta-se à vontade para mandar qualquer coisa pra gente. E no nosso canal de vlogs estamos postando várias coisas divertidas e vamos postar bastante coisa sobre Guerra Infinita também. Então corre lá se inscrever e ver o vídeo que acabou de sair hoje. He's waiting for you. Oh, don't forget your umbrella. Oh, yes. Pra quem não sabe, Vingadores Guerra Infinita é a culminação que aconteceu no universo Marvel nas últimas 3 fases. Segundo os próprios diretores e o presidente da Marvel, essas 3 fases são como um livro gigantesco que eles vêm apresentando pra gente desde Homem de Ferro 1, que aconteceu há 10 anos atrás, até agora em Vingadores Guerra Infinita. It really is. I mean, we say that, you know, if you think of the last 10 years of Marvel movies like a book, this is the end of the book. E como vocês já sabem de tudo isso, ir assistir Vingadores Guerra Infinita sem ter tudo fresquinho na sua mente do que aconteceu no universo Marvel, fica um pouco difícil de entender o filme. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. E muitas pessoas inscritos me pediram para eu fazer esse vídeo, porque muita gente não tem o tempo suficiente para assistir 18 filmes da Marvel, cara. Então aí que nós criamos essa série de 3 vídeos, séries que contam tudo que aconteceu de mais importante no universo Marvel até Vingadores Guerra Infinita. E eu pensei dessa forma para não ficar um vídeo gigantesco de 1 hora e ficar meio maçante, porque afinal ficar olhando 1 hora pra minha cara não é. Levitem esse like, dá um tapa nesse like, deu muito trabalho pra fazer essa série aqui pra vocês. E fiquem atentos que esse é o primeiro vídeo de 3, cara. Tudo isso pra você ir ver o filme no cinema e ó, chocalacapeira. Então eu conto com vocês pra mandarem pros seus amigos, pros grupos no WhatsApp, Facebook, em todos os lugares. Divulguem este vídeo. E se você é novo, se inscreve aí no canal pra não perder nada de Guerra Infinita. Pega uma pipoca, seu refrigerante, senta e bora assistir tudo que aconteceu na fase 1 Marvel. There was an idea To bring together a group of remarkable people, so when we needed them, they could fight the battles that we never could. It's called the Avengers Initiative. Capitão América, o primeiro Vingador. Não vamos falar em ordem de lançamento dos filmes, mas em ordem de acontecimento. Ou melhor, vamos tentar fazer isso. Vamos começar pelo filme de Capitão América 1. Voltamos para 1942. E nós somos apresentados ao Capitão América, Steve Rogers. We are going to win this war because we have the best men. Mas na verdade essa história começa com um oficial nazista chamado Johann Smith invadindo a Noruega e capturando para si o Tesseract, um cubo cósmico azul, um objeto quadrado cúbico com poderes inimagináveis gigantescos. E voltamos para Nova York, onde Steve Rogers é recusado pelo exército diversas vezes, tudo por causa da sua estatura, tamanho, saúde e força física que há de desejar. Mas em uma dessas tentativas, um doutor escuta essa conversa do Steve com seu amigo Buck e vê a sua vontade e desejo de ajudar na guerra. Why are you so keen to fight? There's so many important jobs. What do you want me to do? Collect scrap metal Yes. in my little red wagon? Why not? I'm not going to sit in a factory, I don't- Bucky. Bucky, come on. There are men laying down their lives. I got no right to do any less than them. That's what you don't understand. This isn't about me. Right. Rogers é alistado no exército e ele faz parte de um grupo de experimento para o soro de super soldado. O coronel do exército diz que Rogers não é a pessoa certa, mas se arrepende ao ver eles cometendo um ato de bravura e se oferecendo e sacrificando, se jogando em cima de uma granada falsa. you win wars with guts. Grenade! Get away! Get back! Is this a test? Mas afinal, Steve Rogers sempre foi uma pessoa boa, de bom coração, sempre procurando ajudar os mais fracos e procurando justiça. E aí que vamos a criação do super soldado através do soro e também de raios Vita, com a ajuda do pai de Tony Stark, Howard Stark, na Segunda Guerra Mundial.
Steve Rogers vai até a fortaleza da Hydra e lá salva o seu amigo Buck, que foi capturado pelos nazistas. E com sucesso, o capitão salva mais de 100 soldados e também o seu amigo Buck. E com sucesso, Howard Stark cria uma nova armadura para o Capitão América e também dá a ele um escudo circular feito do metal mais forte e resistente do mundo, Vibranium. What do you think? E com isso, o Capitão América e seus amigos e soldados acabam destruindo diversas bases da Hydra. Mas em uma tentativa atrás de uma dessas bases, Buck acaba caindo em um precipício e acaba morrendo. É então que o Capitão América luta contra o Caveira Vermelha em sua nave. Mas o Tesseract é danificado e no momento em que o Caveira Vermelha segura o Tesseract, ele é dissolvido pelo poder desse cubo mágico. O objeto cai e é perdido, e Capitão América, para não deixar com que a nave vá em direção dos Estados Unidos e acabe soltando diversas bombas em seu país, ele acaba se sacrificando e se suicidando, fazendo com que o avião caia bem no meio do Ártico. Steve? Mais tarde, Howard Stark encontra o Tesseract perdido no meio do oceano. E vemos Capitão América, o Steve Rogers, acordando em um quarto. Mas ele não está mais em 1942. Na verdade, ele está em 2011. No meio de Nova York. E é então que Nick Fury conta para ele que ele ficou dormindo por mais de 70 anos. That ain't soldier. You've been asleep, Cap, for almost 70 years. You gonna be okay? Yeah, I had a date. Vamos falar do primeiro filme a ser lançado pela Marvel. Esse filme fez a Marvel explodir em todo mundo e ser quem ela é hoje. Vamos falar de Homem de Ferro. Esse filme mostra a história de Tony Stark, um gênio, bilionário, playboy e filantropo. Tony Stark desde criança era tido como um gênio, terminando a sua faculdade ainda quando adolescente, cara. Stark é dono das indústrias Stark, em parceria com o Obadiah Stane. Essa é a empresa que o seu pai criou para fornecer armamento ao exército para o seu país. At age 4, he built his first circuit board. At age 6, his first engine. And at 17, he graduated summa cum laude from MIT. With the keys to the kingdom, Tony ushers in a new era for his father's legacy, creating smarter weapons, advanced robotics, satellite targeting. Today, Tony Stark has changed the face of the weapons industry by ensuring freedom and protecting America and her interests around the globe. Ele é filho de Howard Stark, aquele cara que ajudou o Capitão América a criar seu escudo e também o seu traje. Stark é um cara bilionário que ama pegar mulheres e levar para sua mansão gigantesca em Malibu. E é nessa cena que nós conhecemos Jarvis, seu mordomo de inteligência artificial que cuida não só da sua casa, mas de tudo que o Tony Stark tem. E detalhe, esse Jarvis vai ser uma peça importante para o futuro do universo Marvel nos cinemas. It's 7 a.m. The weather in Malibu is 72 degrees with scattered clouds. The surf conditions are fair with waist to shoulder high lines. High tide will be 10:52 a.m. E temos a demonstração da sua mais nova arma para o exército americano no meio de Afeganistão, o míssil Jericó. For your consideration, the Jericho. Após a demonstração, o seu comboio é atacado por terroristas e Stark é gravemente ferido por uma das granadas de sua própria empresa, cara. Ele é capturado por um grupo de terroristas chamado Os 10 Anéis. Mas não é só isso. Stark agora tem a sua vida
modificada para sempre, cara. Quando um eletroímã é embutido no meio do seu peito, fazendo com que os destroços da granada não deixem que penetrem em seu coração. Os terroristas forçam o Stark a ele criar vários mísseis Jericós para ele, mas Stark não faz isso. Na verdade, Stark cria uma armadura para que ele consiga sair da prisão dos terroristas. E além do mais, Stark também cria um novo reator para o seu peito. Ele cria o reator ar para substituir a peça de eletroímã que ficava em seu peito. E assim, ele consegue sair do esconderijo dos terroristas. My turn. A primeira coisa que Stark faz quando volta para os Estados Unidos é comprar um hambúrguer e dizer que a sua empresa vai parar de vender armas para os Estados Unidos, após descobrir que as suas armas, na verdade, estavam sendo vendidas para terroristas. I came to realize that I have more to offer this world than just making things to blow up. And that is why, effective immediately, I am shutting down the Weapons Manufacturer Division of Stark. Nisso, Tony Stark cria uma mais nova armadura e mais bem aprimorada em sua oficina e também uma versão melhor do seu reator ar. E nisso, Stark também acaba descobrindo que Obadiah Stane, seu sócio, era quem vendia as armas para os terroristas. E Obadiah Stane cria uma nova armadura parecida com a Tony Stark, usando o protótipo que Stark criou para fugir da base dos terroristas. E Pepper Potts, a sua secretária, vai atrás do Obadiah Stane para prendê-lo. Mas é então que o cara já estava usando a nova armadura, baseada no protótipo de Stark. Até então que Stark, em uma luta incessante, acaba matando e destruindo Obadiah Stane. E no dia seguinte, Tony Stark revela ao mundo que ele, na verdade, é o Homem de Ferro. Truth is, I am Iron Man. E então temos mais uma cena pós-crédito, quando Nick Fury entra em sua mansão e fala que Stark faz parte de um mundo muito maior do que ele imagina. Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. Oh. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Vamos falar de O Incrível Hulk. Esse aqui é um filme pouco lembrado pelos fãs da Marvel. Muita gente até mesmo esquece que ele faz parte do universo Marvel. Esse filme conta a história de Bruce Banner, começando na Universidade de Virgínia, junto com o General Ross e a Betty Ross, até então a sua namorada. Banner acaba em uma experiência criada pelo General Ross, alegando que essa experiência vai fazer os humanos serem imunes a raios gama. Na verdade, eles estavam tentando recriar o soro do Capitão América, mas obviamente que essa experiência acaba falhando e Banner acaba sofrendo uma incrível e gigantesca radiação gama em seu corpo, fazendo com que ele se tornasse o Incrível Hulk. Ele acaba destruindo o laboratório, matando diversas pessoas e se torna fugitivo do governo e do exército. E nisso ele vai morar em um lugar completamente calmo e tranquilo, com paz, serenidade. Aonde você vai imaginar? Você errou, porque ele vai morar na favela da Rocinha, no meio do Rio de Janeiro. Sério, melhor lugar pra ter tranquilidade, né? Banner acaba trabalhando em uma empresa de refrigerante que vendem para os Estados Unidos. Uma gota de seu sangue acaba caindo em uma garrafa e um velhinho lá nos Estados Unidos acaba morrendo. A man drank one of those Guarana sodas. Guess it had a little more kick than he was looking for. Wow. E nisso o General Ross acaba descobrindo e manda vários soldados capturarem o Bruce Banner. E um deles acaba ingerindo o soro de super soldado, tendo radiações gama, o transformando em uma criatura abominável. Esse soldado se descontrola e Bruce Banner diz para o General Ross que ele é o único quem pode derrotar esse cara e trazer paz para Harlem. E aí que temos uma batalha entre Hulk e o abominável, cara. E nisso Bruce Banner acaba fugindo após essa batalha. E após um mês, vemos que Bruce Banner está escondido num lugar realmente calmo dessa vez. E mostra pra nós que ele aprendeu a se transformar no Hulk de uma forma controlada. Como vocês viram, esse filme só diz quem é o Hulk, porque de resto
não adicionou nada pro Homem de Ferro 2. Vamos focar só no que realmente importa para o universo Marvel. Neste filme, Tony Stark acaba virando uma celebridade, uma super estrela, e o governo quer que ele entregue a sua tecnologia, a sua armadura, para o exército. Mas Stark diz que só vai usar a sua armadura para meios pacíficos. My property, you can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace. You've been a delight. Também começamos a perceber que o núcleo do seu reator Ark, feito de paládio, está começando a envenená-lo lentamente. Stark começa a ficar imprudente e meio louco, estando nem aí pra sua vida, já que ele sabe que vai morrer eventualmente muito em breve. E é nisso que Tony Stark faz da Pepper a CEO, dona das empresas Stark, e nisso também contrata uma nova assistente para ele. I need someone now. I feel like it's her. No, it's not. I want one. No. Stark acaba dando uma festa e fica descontrolado. Então seu amigo Rhodes acaba pegando uma de suas armaduras e acaba lutando contra o Tony Stark para que ele parasse de ficar maluco. I'm only gonna say this once. Get out. I told you to shut it down. Rhodes acaba se tornando o Patriota de Ferro, confiscando uma das armaduras de Tony Stark para o governo americano. Nick Fury, diretor da SHIELD, acaba encontrando com Tony Stark e tendo uma reunião com ele no meio de um restaurante. E lá acaba explicando para Tony Stark que o seu pai, Howard, foi um dos criadores da SHIELD e entregando um material antigo que seu pai tinha para Stark. E é com a ajuda desse material que Tony Stark acaba criando um novo elemento na tabela periódica através dos estudos antigos de seu pai, que eram baseados no Tesseract, aquele cubo cósmico azul que apareceu em Capitão América 1, fazendo assim Tony Stark não correr mais perigo de morrer. Congratulations, son. You have created a new element. Então Stark e Rhodes, o seu amigo, acabam derrotando o vilão do filme em uma das cenas de lutas mais iradas que eu já vi até hoje, cara. Get down! E vamos para o filme de Thor, com uma cena pós-créditos. Nesse filme, o agente Phil Coulson encontra um martelo no meio do deserto de Novo México. So, we found it. Nesse filme somos apresentados pela primeira vez realmente ao universo da Marvel. Nesse filme saímos do planeta Terra e vamos diretamente para Asgard e conhecemos lá os 9 reinos. Odin, conhecido como o pai de todos os Asgardianos, acaba derrotando antigamente os Titãs de Gelo e traz para o seu reino não somente a fonte do seu poder, mas também o filho do rei dos Titãs, Loki, o adotando como um filho. Tell me! I thought we could unite our kingdoms one day, bring about an alliance, bring about a permanent peace through you. No presente, Thor, filho de Odin, prepara-se para se ascender ao trono de Asgard. Mas no meio da sua coroação e cerimônia, acaba sendo interrompida por um ataque dos Titãs de Gelo. Thor, contra a ordem de seu pai, Odin, vai até Jotunheim e acaba entrando em uma guerra contra os Titãs. Mas durante a batalha, Odin intervém e acaba salvando os Asgardianos. E devido à arrogância de Thor, Odin bane o seu filho, tirando todos os seus poderes e enviando para a Terra. E pega o seu martelo super poderoso e lança um encantamento, aonde somente quem for digno de usá-lo poderá erguê-lo. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor.
Loki descobre que é um filho de um titã de gelo e Odin acaba entrando em um sono profundo devido ao grande estresse, cara. E como Odin está inapto para ser rei de Asgard, Loki assume o trono. E assim que ele se torna rei, ele manda o Destruidor ir até a Terra matar Thor. Em uma tentativa de salvar os seus amigos, ele se acaba se sacrificando, oferecendo a vida dele em troca dos seus amigos. E é nesse momento que ele se torna digno de usar o martelo novamente e ele se torna o todo-poderoso Thor. E Thor vai até Asgard lutar contra Loki. Em uma luta incessável, os dois acabam caindo em um precipício. Até então que Odin aparece para segurá-los. Com Odin. E em uma cena pós-crédito, nós vimos Nick Fury procurando um cientista, um doutor, e mostrando a ele o cubo cósmico, e pergunta se o doutor quer ajudá-lo nessa pesquisa. What is it? Power, Doctor. If we can figure out how to tap it, maybe unlimited power. Well, I guess that's worth a look. Well, I guess that's worth a look. Vamos falar de Vingadores. Sem dúvida, esse é o filme que fez os filmes de super-heróis se tornarem o que são hoje. Um dos maiores blockbusters de todo o planeta. Que deu a vida a toda a franquia da Marvel, ajuntando todos os heróis, personagens principais de cada filme em um só. I do. I understood that reference. Para derrotar uma ameaça gigantesca, contra qual ameaça os heróis vão combater? Loki. Loki vem para a Terra pegar o Tesseract. Ele chega à Terra, controla a mente de Gavião Arqueiro e também de Dr. Eric Selvig, através da gema que está em seu cajado, capaz de controlar mentes e jogando os heróis um contra os outros. Freedom is life's great lie. Once you accept that in your heart, you will know peace. Todos vocês sabem que Thanos em Guerra Infinita está atrás das somos apresentados a duas dessas joias. O Tesseract, o cubo cósmico, aquele cubinho azul. Lá dentro dele temos a joia do espaço, uma joia capaz de transportar qualquer pessoa e qualquer coisa para qualquer lugar da galáxia em instante. A outra joia é essa que está no cajado de Loki. Neste cajado temos a joia da mente, capaz de controlar todas as mentes e qualquer mente, e também telepatia. Mas até então, neste filme, os nossos heróis não sabiam nada disso. Um redemoinho que suga toda a esperança de vida, e o centro é aquilo. O que? A gema? É a joia da mente. Uma das 6 joias do infinito, o maior poder do universo, com capacidade destrutiva incomparável. E nessa brincadeira de controlar mentes, Loki consegue fazer com que os Vingadores lutem entre eles, fazendo o Hulk se descontrolar e lutar contra o Thor. Fazendo o Capitão América e o Homem de Ferro discutirem feio. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. E até mesmo acabam matando o agente Coulson. Os Vingadores se unem para vingar a morte dele. E aí que temos a famosa frase do Stark. When they come, and they will, they'll come for you. I have an army. We have a Hulk. There's no throne. There is no version of this where you come out on top. Maybe your army comes, and maybe it's too much for us, but it's all on you. Because if we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Loki usa o poder do Tesseract, trazendo um exército incalculável de alienígenas. E bem como Stark disse, eles têm o Hulk. That's my secret, Cap. I'm always angry. E durante uma grande
grande batalha enorme, os Vingadores conseguem derrotar Loki e também os alienígenas Chitauri. Tudo graças ao incrível ato de bravura do Homem de Ferro, o Tony Stark, onde ele carrega uma bomba atômica em suas costas e atravessa o portal no meio de Nova York, destruindo todos os alienígenas, cara, sem nem mesmo saber se ele ia conseguir retornar para o planeta Terra ou não. We won. All right, hey. All right, good job, guys. E por último, e o mais incrível, na cena pós-créditos descobrimos que quem enviou o Loki para a Terra, na verdade, foi Thanos, o Titã Louco. E temos aí o vislumbre do maior vilão do universo Marvel, no qual os Vingadores vão se reunir novamente para enfrentá-lo em Vingadores Guerra Infinita. Não esquece que amanhã tem a segunda parte. Imagina sua bundinha aí.